E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma resenha do Armas, Gemas e Aço, do Jared Diamond. É um livro que eu li já faz mais ou menos um ano e eu fiquei de fazer o vídeo dele. Até fiz alguns vídeos, só que acho que não ficou tão legal. Diferente dos últimos vídeos que eu postei, eu espero que isso aqui fique melhor. Bom, falando do autor, o Jared Diamond, ele é formado em Bioquímica e Fisiologia em Harvard. Ele tem um PhD em Cambridge e ele é conhecido em diversos campos como a antropologia, a ecologia, a geografia e biologia evolutiva. Aos 20 anos ele desenvolveu uma carreira secundária paralela em ornitologia e ecologia, especializando-se na Nova Guiné e Ilhas Próximas, que começou a visitar a partir de 1964. Mais tarde, aos 50 anos, Jared Diamond desenvolveu uma terceira carreira em História Ambiental na UCLA, na Califórnia, que é o seu cargo atual. De certa maneira conhecido na esfera intelectual, né? Sei que o Harari cita ele se não me engano, na revisão do Sapiens tem uma menção do Harari lá, né? E ele eventualmente também está em algumas entrevistas na internet. Bom, vamos falar do livro. Logo no começo, o Jared conta que ele estava em algum momento do passado estudando evolução de pássaros na Nova Guiné e ele estava caminhando na praia junto com um amigo chamado Yali, acho que ele é um amigo político também da região. E na Nova Guiné, produtos manufaturados complexos como machado de aço, fósforo, sei lá, celular, remédio, todas essas coisas são chamadas de cargo por eles, que representam o poder material dos estrangeiros, né? E em algum momento, o Yali, esse amigo do Jared, fez uma pergunta para ele: por que o desenvolvimento humano avançou em ritmos tão desiguais nos diferentes continentes? Por que a riqueza e o poder foram distribuídas dessa maneira e não de outra, né? Por que os indígenas americanos, os africanos, os aborígenes australianos não conquistaram a Europa, e sim o contrário? Com essa pergunta em mente, então, o Jared começa a sua busca para uma resposta. Antes de apresentar sua tese central, o Jared examina e descarta algumas explicações comuns para a desigualdade entre as sociedades que a gente vê hoje, né? Como a ideia de que seria uma questão de inteligência, né? E ele acaba falando que esses testes de QI são culturalmente muito enviesados e pouco confiáveis. Ele também contesta a hipótese de que foi o clima, né? Então, o clima frio ou o clima quente, né? Sendo, no caso, os climas frios da Europa, por exemplo, eles acabam estimulando, né, o desenvolvimento de alguma tecnologia, porque isso estimula a inovação, etc. Mas aí ele acaba apontando que no norte da Europa quase não contribuiu significativamente para a civilização eurasiana nos últimos milênios. Também tem a tese de que a agricultura irrigada em vales secos seria impulsionada por burocracias centralizadas, né? E parece que os estudos mostram que a centralização política surgiu independentemente da irrigação, já que algumas ocupações antigas, como a África subsaariana, por exemplo, ela não apresenta avanço tecnológico equivalente, né? Também tem uma ideia de tempo, né? Então, a ocupação leva tempo, né? Então, quanto mais tempo a população está em algum lugar, maior a chance dela desenvolver tecnologia, etc. E já que algumas regiões foram ocupadas antes de outras, né? Então essa teria uma vantagem. Só que isso também é problemático, porque algumas ocupações da África subsaariana não apresentaram nenhum avanço tecnológico equivalente, vamos dizer assim, enquanto outras regiões que foram mais recentemente ocupadas, como por exemplo a Nova Guiné, que ele até cita bastante, demonstraram mais inovações. Logo no começo ele também fala sobre um experimento natural dessa história. Ele dá um exemplo do que aconteceu no passado para mostrar pra gente como isso pode acontecer. E no caso, essa experiência natural foi envolvendo as tribos Maori e Moriori, ali da região da Oceania. Esses dois povos eles tinham uma origem comum, um tanto recente até. Isso ilustra como o ambiente pode moldar drasticamente o destino de sociedades humanas em pouco tempo. Enquanto os maoris, vivendo em uma ilha maior e mais fértil, desenvolveram uma agricultura intensiva, com armas e uma organização política centralizada, os Moriores, isolados em um arquipélago frio e pobre em recursos, mantiveram-se como caçadores-coletores, né, em pequenos grupos igualitários. E daí os maiores invadem essa região, né, eles chegaram onde viviam os Moriores, eles massacraram, eles escravizaram os seus habitantes com muita facilidade, né, evidenciando como diferenças ambientais levaram a níveis desiguais de desenvolvimento tecnológico, econômico e militar, ainda que fosse o mesmo povo, né? Então ele usa esse episódio como uma espécie de microcosmo da história global, mostrando que o ambiente influencia
diretamente a evolução das sociedades. Outro exemplo que ele dá do poder que isso tem é o enfrentamento em Cajamarca, né? O confronto em Cajamarca ele aconteceu em 1532 e simboliza como uma pequena força europeia, né, liderada por Pizarro, né, da Espanha, e composta por 168 soldados, conseguiu capturar o imperador de Atahualpa aqui na América, que liderava o maior e mais avançado império da América. Acho que cerca de 80 mil homens. O George argumenta que essa disparidade pelo domínio tecnológico dos espanhóis, como as espadas, as armas de aço, os cavalos e as armas de fogo, além de fatores como as doenças, né, infecciosas trazidas da Eurásia, a organização política centralizada da Europa. E isso tudo permitia financiar expedições e formar, sobretudo, soldados, né, também o desenvolvimento da escrita, né, que possibilitava uma transmissão, vamos dizer assim, mais precisa de informações, sobretudo estratégicas, ao contrário das tradições, né, orais indígenas, que se perdia ao longo do tempo. Então, alguns povos nativos, como os araucanos e os indígenas da planície norte-americana, que ele acaba comentando, só conseguiram resistir durante séculos porque eles adquiriram armas, os cavalos, né, que os europeus tinham. E aí eles conseguiram reduzir essa desigualdade militar. Então, quais são os fundamentos até aqui, né? Então, essa transição de uma população de caçadores-coletores para a civilização que a gente conhece hoje fez com que o ser humano pudesse acumular mais bens no qual ele antes precisava carregar. E essa transição de uma população de caçadores-coletores para uma de agricultores faz que nem todos gastem tempo caçando comida e se plantando. E com esse tempo livre, as cidades como a gente conhece hoje poderiam ser construídas, né, e consolidadas em impérios. E o tamanho da interação de uma unidade política interage com a sua densidade populacional para influenciar a tecnologia, a economia, a sociedade como um todo, né, a sua estratificação e a sua organização hierárquica. Essa que, por sua vez, influencia a vitória sobre um povo rival pela tecnologia e pela organização. Certo, com isso em mente, aí fica interessante você ler cada capítulo, né? Porque ele começa a fundamentar passo a passo essas mudanças, né? Com o poder dos fazendeiros, né? Que é logo o capítulo posterior, argumentando que a produção de comida é um pré-requisito indireto para o desenvolvimento de armas e aço. Então, as variações de matéria, de clima ou geografia, que ele até acaba citando, a produção de comida era um pré-requisito indireto para o desenvolvimento de armas e aço. Por isso, as variações de matéria, de clima e geografia, ou o momento em que os povos de diferentes continentes se tornaram agricultores ou criadores de animais, explicam em grande parte seus destinos contrastantes. Então ele acaba falando sobre transporte dos animais, como isso foi importante. Outra coisa importante, né, que o excedente de comida estocado pode sustentar especialistas além dos chefes e dos reis, porque antes isso era mais complicado, né? Como é que alguém poderia se dedicar a alguma tarefa, tendo que ela teria que se preocupar entre caçar e comer, né? Uma vez que existe esse excedente, você começa a estratificar a sociedade em que alguns vão fazer alguma coisa, outros vão fazer outras coisas, entende? E a gente pode... E esses alguns se dedicam a uma tarefa só, ficam especialistas naquilo, né? E aumenta a eficiência de fazer aquela tarefa específica. Isso tudo aconteceu porque certas áreas tinham plantas mais adequadas para domesticação. Daí ele vai para o próximo capítulo, né, que é a história dos que têm e dos que não têm, porque que a agricultura surgiu em algumas regiões e não em outra. Então ele acaba citando os ambientes, né, em que a agricultura surgiu independentemente, né, e esses lugares foram o Iraque, o México, os Andes, o Irã e partes da África também. E aí surgem perguntas como: por que a produção de alimentos desenvolveu primeiro nesses lugares, aparentemente secundárias, e somente depois onde se tem hoje as regiões mais férteis e os melhores espaços, né? Porque se você comparar as regiões que inauguraram, assim, né, que inventaram a agricultura, elas não são as mesmas regiões que hoje a gente tem a agricultura mais forte, vamos dizer assim. Isso é importante porque alguns povos largaram na frente de outros no quesito de alimentação e adiantaram o caminho que conduziu às armas, os germes e o aço. E no próximo capítulo, né, ser ou não ser agricultor, ele fala da transição da caça e coleta para a agricultura, e que esse processo não foi um processo consciente, né, mas um processo gradual e influenciado por múltiplos fatores como escassez,
de alimentos silvestres, o aumento da disponibilidade de espécies domesticáveis, o desenvolvimento de tecnologias para coleta também, né? E o armazenamento e o cultivo. Então, à medida que certas regiões passaram a produzir mais calorias por hectare, vamos dizer assim, houve o crescimento populacional e, com ele, maior pressão sobre os caçadores-coletores, que acabaram ou se deslocando ou sendo absorvidos por essa sociedade. Esse processo foi muito mais evidente na região da Mesopotâmia, né? O próximo capítulo, Como Produzir Amêndoas, é um capítulo bem interessante, que ele fala sobre plantas, ele fala muita coisa sobre botânica. Hoje a gente tem um conhecimento muito melhor sobre como as plantas funcionam a nível ecológico, genético. Selecionamos as melhores de maneira consciente e até desenvolvemos engenharia genética em cima. E essa informação é passada adiante no DNA, que fica na semente da planta. Aliás, por que as plantas têm semente, né? Se você parar para pensar, as plantas, diferente dos animais, elas não podem sair andando, correndo por aí, né, para se reproduzir. Então, elas encontraram um jeito genial de espalhar seus genes pelo mundo, que são, no caso, as sementes. A semente é tipo um bebê da planta, embalada com um monte de nutriente em volta dela, né? E ela, além de ela estar protegida por uma casca, e ela está pronta para germinar quando encontrar o ambiente certo. E ela gasta muita energia nesse processo, né? Mas a pergunta interessante é por que existe tanta variedade de sementes. Algumas plantas, elas evoluem em ambientes diferentes. E por conta disso tem desafios diferentes. Então elas criam essas estratégias criativas para se reproduzir. Isso é seleção natural em ação, né? Algumas sementes elas viajam para os animais, né? Por exemplo, a sementinha de goiaba, que ela passa pelo intestino do pássaro, ela sai intacta, né? Às vezes quilômetros de distância de onde ela estava. Outras elas grudam na pele ou no pelo do animal, como o carrapicho, que inspirou o velcro. Então, essa é a ideia simples, de usar o animal como carona. Tem planta até que aprendeu a se defender, né? Eu sempre cito o caso da pimenta, que eu acho bem um excelente exemplo, que a semente da pimenta está envolvida com capsaicina, né? Que é aquela substância que dá aquela sensação de ardência. E isso não é por acaso, né? Porque serve de fato para afastar os mamíferos. Por exemplo, um roedor que vai lá e mastiga a semente. A planta não quer isso. Mas os pássaros que têm, por exemplo, não têm os mesmos receptores de ardência, eles comem a planta numa boa e saem espalhando ela por aí. Entre muitas aspas, a planta escolhe quem ela quer como aliado. Isso é mudando a evolução por reforço negativo, vamos dizer assim, né? Que aí você come e você não quer comer de novo. Cada tipo de semente conta uma história evolutiva diferente. Então a forma, o tamanho, a cor, o cheiro, tudo isso tem uma função. A noz, por exemplo, ela tem uma casca dura que protege a semente de predadores. A maçã é doce para atrair animais que comem a fruta e vão levar a semente adiante. Aliás, é por isso que a semente está sempre escondida dentro de uma fruta. Por isso que ela é saborosa, por isso que ela é colorida, por isso que ela é cheirosa, para que os animais se sintam atraídos por ela. E quando você gasta energia para ir atrás de uma fruta, você não vai atrás de qualquer fruta, vamos dizer assim. Você vai atrás da fruta que vai te dar maior quantidade de caloria, mesmo que você não saiba disso conscientemente. Ou seja, existe um cálculo de benefício, né? De deslocamento, de distância, de perigo. E vale a pena ou não gastar a minha energia nesse tipo de atitude? Por que eu vou gastar energia numa fruta pequena, sendo que eu posso comer uma fruta maior e mais colorida? Porque da última vez que eu comi a colorida, ela era mais gostosa. Por isso que a fruta muitas vezes se distingue na árvore, né? Com uma cor vibrante, ou mesmo sendo mais doce, né? Ou pela sua fibra. Então, muitas transformações levaram à domesticação de plantas ocorreram de maneira inconsciente. Quando os primeiros agricultores eles selecionavam as sementes mais acessíveis, como aquelas que não se dispersavam facilmente ou germinavam rapidamente, eles estavam favorecendo mutações específicas que antes seriam desfavoráveis à natureza, como no caso do trigo, da cevada e de ervilhas. A germinação, né, para garantir a sobrevivência. Tem uma parte muito interessante que ele fala das plantas anuais, né, que são plantas adaptadas aos climas instáveis. Essas plantas elas possuíam mecanismos que atrasavam a germinação, isso para garantir a sobrevivência dela. Mas mutações que eliminavam essas barreiras foram favorecidas pelo cultivo humano. Além disso, a biologia reprodutiva influenciou a domesticação também. Plantas capazes de fazer autofertilização ou a propagação vegetativa foram domesticadas mais facilmente do que aquelas que dependiam de uma polinização cruzada, por exemplo. Então esse processo se deu em estágios, né? Começando com plantas com ciclo rápido,
que eram autopolinizadas, passando por árvores frutíferas que exigiam tipo uma cultura de cultivo, de plantação, isso é, assentamento fixo e combinando em espécies difíceis de cultivar por sementes, por exemplo, como a maçã, a cerejeira, né? Então essas secundárias que eu chamo aqui, elas não foram descobertas, né, a domesticação dela de maneira inconsciente, porque para você conseguir cultivar esse tipo de planta você precisa da técnica do enxerto. Então espécies como o morango demoraram milênios para serem domesticadas. Isso evidencia que tanto fatores biológicos como culturais determinam a complexidade e o ritmo da domesticação vegetal. E aí ele vai para o próximo capítulo, que é maçãs e índios. O Giard analisa por que a agricultura surgiu independentemente em algumas regiões, mas não em outras, com o clima e solo igualmente favoráveis, né? E a resposta que ele dá, segundo ele, está na disponibilização de plantas silvestres adequadas à domesticação. Nem todas as regiões tinham espécies com um rendimento nutricional fácil, de fácil cultivo e de armazenamento. E o crescente fértil, ele se destacou nesse processo por reunir condições naturais excepcionais. Então, o seu clima mediterrâneo ele favorecia plantas anuais que crescem e se reproduzem em sementes, em um ciclo único, o que acelera o processo de seleção artificial. E além disso, muitas dessas plantas eram autopolinizadoras, né? Então isso facilita a fixação de características que você quer ao longo prazo, né? que a gente deseja ao longo das gerações. E daí isso permitiu meio que um pacote agrícola completo, com cereais, com altamente nutritivos, de grandes mamíferos domesticáveis, enquanto regiões da Nova Guiné ou do leste dos Estados Unidos, sei lá, porque ele acaba citando bastante, apesar da engenhosidade dos povos, eles sofriam com a escassez de espécies adequadas. O Giard argumenta que o sucesso agrícola e, por consequência, a civilização, ela foi moldado principalmente por essas vantagens ambientais. Daí ele vai para um capítulo muito legal que chama Zebras, Castamentos Infelizes e o Princípio de Ana Karenina. O princípio de Ana Karenina é inspirado na frase do Tolstói: todas as famílias felizes se parecem, mas as famílias infelizes é a sua maneira, né? Ela é mais particular. Esse princípio ele é usado do Diamond para explicar por que tão poucas espécies de grandes mamíferos foram domesticadas. Veja só, para um animal se tornar domesticável, ele precisa atender simultaneamente a vários critérios, como o crescimento rápido, a alimentação pouco exigente, o temperamento dócil, hierarquia social maleável, capacidade de procriação em cativeiro, entre outras coisas, né? Então, a falha em qualquer um desses aspectos inviabiliza a sua domesticação. Então, não adianta ele ter um ou outro, ele tem que ter todos ou majoritariamente todos. Então, a domesticação de grandes mamíferos foi um dos fatores mais decisivos para o sucesso das civilizações eurasianas, pois esses animais eles fornecem alimentos, força de trabalho, fertilizante e até os germes que vão imunizar os arianos e que dizimaram também as populações indígenas. Essa vantagem permitiu maior produtividade, o crescimento populacional e sociedades mais complexas, algo inacessível aos povos da África subsaariana, das Américas, da Austrália, que não tinham espécies domesticadas disponíveis. Então, o Giard fala uma coisa muito interessante, que não foi a falta de capacidade humana, mas na ausência de alguns animais desprovidos nos outros continentes, e cuja a fauna oferecia raras espécies cuja característica era certa para domesticação. Você vê só, existe uma dificuldade até hoje para domesticar algumas espécies, né? Apesar do avanço científico, o que confirma que existem obstáculos biológicos não culturais nessa empreitada. Vamos lá, entre os 148 grandes mamíferos herbívoros selvagens candidatos à domesticação, apenas 14 conseguiram ser domesticados. Os chamados antigos 14 que ele fala. E vamos falar sobre os critérios de domesticação. O Giard lista 6, que é a dieta, a taxa de crescimento, a reprodução no cativeiro, a índole, a tendência ao pânico e a estrutura social. No quesito da dieta, por exemplo, animais carnívoros exigem muita energia e, para serem alimentados, são pouco eficientes, por isso nunca foram domesticados para alimentação, então não compensa. Já o gorila e o elefante, mesmo sendo herbívoros, tem pouco crescimento, tem um crescimento muito lento, então não compensa também você criar, porque você vai criar sei lá, um gorila ou um elefante, sendo que você pode criar um bicho que em 2 ou alguns meses cresce muito. Então eles têm uma baixa taxa de crescimento, porque ninguém quer esperar 15 anos para que ele atinja a fase adulta dele. Outro problema crucial é a dificuldade em reprodução de cativeiro.
como no caso dos guepardos, por exemplo, que precisam de... Eles têm uma espécie de ritual, né, bem complexo de acasalamento, onde o macho persegue a fêmea durante vários dias. Essa coisa é difícil de acontecer na jaula, né? Então acaba não sendo possível de reproduzir, é muito difícil. Também tem o problema da má índole, né? Que também exclui candidatos promissores, como o urso cinzento, né? Que por mais que ele tenha uma quantidade de carne bem alta, ele é muito violento, muito perigoso, ele pesa uma meia tonelada. Também o caso do búfalo africano, o hipopótamo, né? Eles são muito imprevisíveis, eles são muito letais, né? Tem até hoje, acho que tem caso que eles atacam os humanos, né? O outro critério é a tendência para o pânico, né? Que inviabiliza animais como as gazelas, né? Porque elas entram em choque, né? Elas acabam se matando até, tentando fugir das cercas, né? Então, apesar de serem comuns no Crescente Fértil, onde a domesticação surgiu, nenhuma gazela foi domesticada, até porque é meio difícil de você domesticar um bicho que é até meio cruel, né? Mas você vê que o bicho está se jogando contra a parede para tentar fugir. E aí, por fim, também tem a estrutura social, né, dos animais, que também é um fator bem decisivo, né? Animais que vivem em rebanhos, com hierarquia social clara, né? Como os cavalos, os bois e as ovelhas. E os cães são mais facilmente domesticáveis porque eles reconhecem as lideranças, né, e aceitam o ser humano nesse papel principal. Já animais territoriais solitários, como os gatos, os furões, só foram domesticados porque eles não precisam ser mantidos em grandes grupos. Outros, como os antílopes africanos, embora eles vivam em rebanhos, eles tornam-se impróprios em currais. Mesmo em espécies muito próximas de animais domesticados, podem ser violentos, né? Por exemplo, o caso da zebra. Por que a gente não conseguiu domesticar a zebra? Porque ela, de certa maneira, ela é bem diferente do cavalo nesse aspecto comportamental. Isso também levou a inúmeros fracassos. O Jared até comenta, para fechar esse princípio, né, de que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Isso, quando a gente faz esse recorte, né, na Eurásia existiam 13 espécies domesticáveis. Não existia nenhum na América do Norte, nenhum na África, nenhum na Oceania. E é somente um na América do Sul. Então os eurasianos eles já saíram com muita vantagem. Outro capítulo que também é muito interessante é o Vastos Céus e Eixos Inclinados. E a ideia principal desse capítulo é o formato dos continentes, né? Especialmente seus eixos principais, teve profundas consequências para a história humana. A orientação geográfica dos continentes teve um impacto muito profundo na difusão da agricultura e da domesticação. Então olha esse mapa aqui, ó. Enquanto a Eurásia se estende do eixo leste a oeste, com zonas climáticas semelhantes ao longo da sua latitude, isso facilita a propagação rápida de culturas e animais domesticados. As Américas e a África, com eixos norte-sul, enfrentam maiores barreiras ambientais devido às variações climáticas entre as latitudes. Isso explica porque práticas agrícolas e animais domesticados demoraram muito mais para se espalhar nas Américas, como no caso da lhama, que nunca chegou na Mesoamérica, apesar da sua utilidade potencial. A difusão mais lenta e restrita dos grandes animais, em contraste com algumas plantas, como a mandioca e amendoim, mostram que a geografia foi um fator determinante para o ritmo e extensão do desenvolvimento agrícola e, por consequência, das sociedades humanas. Outro indício dessa dificuldade de difusão nas Américas é o fenômeno que o Darwin chama de domesticação independente, né, ou preventiva. Isso é muito interessante, cara, porque em várias partes das Américas, as mesmas espécies de planta foram domesticadas de forma separada, né? Então, sugerindo que a difusão foi tão lenta que os outros povos acabaram redomesticando localmente o que já havia sido feito em outra região. Por exemplo, o feijão comum, o feijão de Lima, as pimentas e abóboras foram domesticações tanto na Mesoamérica quanto na América do Sul. Então cada região foi selecionada por alguma coisa, para um lado, né? Já na Eurásia, o padrão é oposto. As culturas originadas do Crescente Fértil se espalharam tão rapidamente que elas impediram as outras domesticações. Tudo isso reforça a conclusão de que a geografia, especialmente a orientação dos continentes, foi um fator determinante na história do desenvolvimento agrícola e tecnológico da humanidade. Essa orientação leste-oeste da Eurásia conecta regiões com latitudes semelhantes e, portanto, com climas parecidos. Então, a latitude ela influencia fatores cruciais como a duração do dia, estações do ano e tipos de vegetação, criando ambientes favoráveis à adaptação de plantas e animais domesticados. Assim, espécies adaptadas ao clima temperado do Crescente Fértil puderam se espalhar facilmente até regiões como o Japão, norte do Irã e Portugal, que apesar de ser distante geograficamente,
compartilham condições climáticas semelhantes por estarem em latitudes muito próximas. Já nos continentes eixo norte-sul, como a África e a América, as variações de latitude ocorrem rapidamente, né, gerando mudanças muito bruscas no clima, na duração do dia, em incidências de doenças, o que dificulta a adaptação de espécies de uma região para outra. Então, por exemplo, embora as culturas do Crescente Fértil tenham chegado à Etiópia, elas não conseguiram avançar para o sul da África, onde o clima tropical e as doenças locais impediram sua propagação. Algumas regiões da Europa são mais semelhantes ao Japão do que a África, que está logo abaixo dela. A orientação dessa latitude ela é mais igualitária em média, vamos dizer assim. Próximo capítulo, o presente letal dos animais domésticos. Aqui ele fala sobre os germes, né? Então ele fala bastante sobre a domesticação dos animais, e que ao concentrar grandes rebanhos junto a assentamentos humanos, isso propicia o salto desses micro-organismos pular pra gente, e aí depois para cidades, né, dando origem às doenças de multidão. Aí eu tô falando de varíola, de sarampo, gripe, tuberculose, entre outras, que só se sustentam em populações numerosas. Então elas são originadas de patógenos de animais como as vacas, como os porcos. Então, mais do que as espadas de aço, foram esses germes eurasianos forjados pela convivência próxima com animais domesticados que conferiram aos europeus essa vantagem, né? Então esse é o capítulo que Jared fala bastante sobre isso. Depois tem um capítulo interessante sobre a escrita, né? Chama Esquema Detalhados, Letras Emprestadas. A escrita, embora símbolo de poder e distinção cultural, ela surgiu de forma independente em apenas algumas sociedades muito complexas. Na Suméria, no Egito, na China, na Mesoamérica e talvez no Rapa Nui, onde as estruturas políticas centralizadas e excedentes agrícolas sustentavam escribas especializados. Esses seus sistemas básicos, eu estou falando de alfabeto, os silábaros, os logogramas, eles evoluíram para representar os sons, sílabas ou palavras inteiras. Aí isso permite registrar com mais precisão leis, tributos, histórias, quem deve o que para quem. E depois de inventada, a escrita se espalhou por duas formas, né? Sendo a adoção direta de sistemas exigentes, como o alfabeto cilírico a partir do grego, ou a reivindicação de princípios básicos em línguas como os silábaros Cherokee. As barreiras geográficas elas limitam a sua difusão e o seu uso inicial é mais restrito a funções burocráticas e religiosas. Isso impediu a alfabetização em massa até que sistemas mais simples, por exemplo, como o grego, tornaram a escrita mais acessível à literatura e à comunicação pessoal. Depois ele fala sobre a mãe da necessidade, um capítulo bem interessante também. São várias discussões interessantes, na verdade. Ele começa falando sobre o disco de Festus, descoberto em Creta e datado de cerca de 1700 a.C. e é a mais antiga evidência conhecida de impressão pré-industrial, se não me engano com 141 símbolos carimbados em argila. E apesar dessa inovação, essa tecnologia não se espalhou, né, ilustrando que a simples existência de uma invenção não garante sua adoção. E é um capítulo muito interessante que eu aprendi bastante coisa, que essa ideia de difusão tecnológica ela não depende só da necessidade. Ela depende da necessidade, mas não só disso, mas também de fatores econômicos, sociais e culturais, como vantagem econômica em relação a tecnologias já existentes, o prestígio social do novo produto e a compatibilidade com os investimentos anteriores. Além disso, até a ideologia tem alguma coisa a ver com isso, né? Aceitação ou não, mostrando que o avanço tecnológico ele não é só uma questão de inventar, mas também de manter, de difundir, de adaptar essas invenções dentro dos contextos favoráveis. Então, a história ela mostra que essas inovações são frequentemente emprestadas entre sociedades por meio do comércio mesmo, da guerra, da imigração, da espionagem, e que o abandono de tecnologias avançadas pode ocorrer por fatores culturais ou estratégicos, como aconteceu no Japão feudal, por exemplo. Sociedades maiores com mais inventores potenciais e maior rivalidade tendem a desenvolver uma tecnologia mais rapidamente, favorecendo regiões como a Eurásia, que apresentava poucas barreiras geográficas e abundância de recursos e populações numerosas. E legal também que ele fala bastante sobre a variação de aceitação das tecnologias e das sociedades. E geograficamente falando, existe uma distribuição homogênea no globo, né, de sociedades conservadoras ou progressistas. Elas surgem o tempo todo em todos os lugares, né? Então tem gente que quer manter as coisas como estão, manter a ordem para a cidade funcionar. Tem pessoas que querem que as coisas mudem, que são mais suscetíveis a novidades, etc. Isso muda com o tempo, né? Às vezes uma sociedade está mais propensa a ser mais progressista, está mais conservadora. Acho que, por exemplo, o Islã medieval ele era tecnologicamente bem avançado, né? E as tecnologias surgiam de lá para a Europa, né? Não o contrário como é hoje.
justamente porque era uma fase do Irã muito inventiva, onde tinha muito livre pensamento, né? E a Europa estava vivendo na Idade das Trevas. E o abandono de tecnologias avançadas também pode acontecer, né? Então, por exemplo, alguns modismos no Japão, né, no final do período Sengoku e no começo do período Edo, né, que adquiriu a tecnologia das armas pelos portugueses, mas eles abandonaram posteriormente pela classe de guerreiros samurais, né, e para quem as espadas eram símbolos de status. Então eles tiraram as armas de fogo e voltaram para as espadas, né? Então isso pode acontecer mesmo, uma postura mais reacionária, conservadora, assim, né? Essas medidas eram difíceis de acontecer na Europa, porque qualquer país que renunciasse temporariamente às armas de fogo, logo era invadido por países vizinhos armados, né? Então esse clima de competição na Europa favorecia a você não parar de avançar militarmente o tempo todo, porque você não quer ser invadido, não quer ser colonizado, entre aspas, né? Então se você está num ambiente que é mais pacífico, que você tem grandes inimigos ao seu redor, essas atitudes elas podem acontecer, isso é, voltar para o passado, e sem grandes consequências. Menos tecnologias são adotadas também. Novas tecnologias geram novas tecnologias. E assim surgem as tecnologias, né? As tecnologias se desenvolvem mais rapidamente em regiões mais produtivas e populosas, né? Onde tem muitos inventores potenciais em sociedades rivais. Isso pode ser influenciado porque alguns continentes eram mais favorecidos para a difusão de tecnologias, que é mais facilitada em um ambiente geograficamente favorável, né? Então você tem uma distribuição de leste a oeste, onde você tem civilizações, onde a produção de alimentos permitiu, pela primeira vez, a evolução humana a desenvolver sociedades economicamente especializadas, constituídas de especialistas não produtores de alimentos, por exemplo, onde isso tudo só surgiu porque ali teve uma transição de uma civilização sedentária, de um modo caçador-coletor, para um modo sedentário, né? Um modo agrícola. Teve mais chance de acontecer em certas regiões onde existiam certas plantas e animais domesticáveis. Então a Europa se privilegia com poucas barreiras geográficas em comparação aos outros continentes. Próximo capítulo, do igualitarismo à cleptocracia. O capítulo do igualitarismo e a cleptocracia, ela traça a evolução das sociedades humanas desde pequenos bandos caçadores-coletores, né, até a formação de estados centralizados, né? O Jared, ele usa exemplos do Fayou, um grupo isolado na Nova Guiné, sem governo formal, marcados por vários conflitos violentos, né, para ilustrar como o contato com estruturas sociais impôs organizações, né, autoridades reconhecidas e regras sociais, dando a origem a lideranças, a burocracias rudimentares e a economia redistributivas. Com o aumento populacional, as tensões internas surgiram as cleptocracias, o sistema onde as elites concentram poder, né, e riqueza, justificando a apropriação e a produção social por meio da religião, por exemplo, e da coerção, da redistribuição seletiva, assim mantendo a ordem e legitimando a desigualdade como algo necessário e sagrado às vezes. Então, ao contrário da ideia clássica do contrato social de Rousseau, postulava que os estados surgiram a partir de acordos, né, de contratos, são contratos voluntários entre os indivíduos para garantir a segurança e os benefícios mútuos. As evidências históricas indicam que a formação dos estados foi quase sempre resultado de conquistas, pressões externas, necessidades práticas frente às ameaças e crescimento populacional. Então, o aumento da densidade populacional dificultou a mediação de conflitos em grupos pequenos, baseados em laços pessoais, né? Tipo, alguém vai resolver um conflito ali entre indivíduos, né? Se tornando necessária a centralidade de poder, né? Para a sociedade ficar mais coesa, né? Então menos anárquica, vamos dizer assim. Para isso você precisa de força, né? De coerção, de redistribuição econômica de alguma maneira e a capacidade administrativa para manter a ordem social em sociedades maiores. Porque se não for o caso, alguém que vai fazer isso vai ganhar de você. Como eu falei, a guerra, a ameaça constante do conflito, elas foram motores cruciais na fusão de grupos menores em unidades maiores, né? E mais complexas como os estados. Então, às vezes você não queria, não é exatamente que não queria invadir, mas não queria ser invadido, então você fazer uma aliança ali, né, com outros grupos também para fazer uma unidade maior, né, maior do que aquilo que você estava habituado. A imposição da autoridade, a incorporação de povos derrotados impediram essa fragmentação social, consolidando o sistema político com elites dominantes, né? Então esse capítulo é muito interessante, que ele fala um pouco de como surge a civilização, entre aspas, assim, né? É um tema que eu acho bem interessante também, bem legal, assim. Ele critica um pouquinho o Rousseau nisso, ele vai para um lado mais espontâneo, né? E ao longo do tempo
parece que é isso que a gente entende, né? De que existe um nível de espontaneidade nessa formação das sociedades, né? E nos últimos capítulos ele volta para a pergunta de Ali, passando por vários continentes, né? Pela China, pela África, até a colisão dos hemisférios. Como eu falei, a fragmentação política da Europa, ela foi um fator crucial da era das explorações, né? Pois exigia múltiplos reinos rivais, e isso levou à competição entre eles, né? E isso incentiva a inovação, a expansão. E como é exemplificado pela persistência de Colombo, que é uma história bem interessante, inclusive, que ele foi rejeitado em várias cortes, né, para conseguir o financiamento para fazer sua expedição. E ele foi rejeitado várias vezes até conseguir apoio na Espanha, né, que rivalizava com outras regiões ali da Europa. Em contraste, em regiões com poder mais centralizado, como a China, que tinha uma hegemonia muito grande, isso não foi fomentado. Em um certo grau, a fragmentação política pode estimular a criatividade e o progresso, enquanto um poder excessivamente centralizado pode sufocar essas possibilidades. Por isso que é bom fazer um paralelo aqui, né? Diversas correntes de opiniões, diversas ideias, né? Não totalitárias, né? Vão centralizar isso tudo, né? Então, porque elas acabam suprimindo as pessoas. Então, em resumo, o Jared identifica 4 razões principais para o domínio dos europeus conquistarem as Américas. O primeiro é a disponibilidade da diversidade superior de plantas e animais em algumas regiões domesticáveis na Eurásia, que possibilitou o desenvolvimento de sociedades mais complexas. Segundo, a orientação geográfica de leste a oeste, que facilitou a rápida difusão de culturas agrícolas e tecnologia ao longo das zonas climáticas semelhantes, ao contrário da orientação norte-sul das Américas, e tinha barreiras naturais, né? O terceiro, a facilidade de intercâmbio e difusão de inovações, né, entre a Europa e a Ásia e a África, em contraste com as dificuldades de transferência para as Américas, devido aos oceanos e os climas adversos. Quarto, o maior tamanho populacional da Eurásia. E essas razões ambientais e geográficas forneceram às sociedades eurasianas vantagens decisivas que mudaram a história global. No epílogo, o futuro da história humana como uma ciência, no capítulo ele fala sobre história de fato, como o poder explicativo da história, o que a gente pode tirar da história, né? Ele argumenta que a previsão da história é mais viável em períodos longos do que períodos curtos, pois esses fatores culturais, decisões individuais e eventos singulares muitas vezes são imprevisíveis, e eles influenciam profundamente seu curso, tornando a história cheia de particularidades, de idiosincrasias. Ele dá um exemplo do teclado QWERTY, né, que, se não me engano, foi por acaso lá que ele existia. Se não me engano, até hoje, na verdade, tem uma tecnologia que o pessoal estuda que seria até mais eficiente que a gente utiliza, pra gente utilizar o teclado, mas como já pegou, não tem mais por que você ir atrás disso, né? Ele fala também da quase morte do Hitler, né, que para ilustrar como pequenas causas ou pessoas específicas podem mudar os acontecimentos importantes. Então essa tentativa da história, que acho que tem até um nome que chama historicismo, né, de que a história tem uma finalidade, de que a gente consegue tratar a história dessa maneira, de que ela vai ter um fim, que a gente achou leis da sociedade, que vai acabar de algum jeito a sociedade, etc. É um pouco complicado, né? Então tem que ser mais cauteloso. Então ele acaba destacando a história, apesar da sua complexidade e da impossibilidade de experimentação. Ele está fazendo uma comparação com a física, né? E com a ciência, né? E ele separa as duas coisas. Ele fala que não é exatamente a mesma coisa, o poder preditivo de explicação que a ciência tem, que a história tem. Mas apesar da sua complexidade e da impossibilidade de fazer experimentos controlados, pode ser muito útil para entender nossa história, possibilitando avanços do entendimento do passado e no prognóstico de tendências futuras, né? De você sistematizar as coisas, né? Na hora de tentar entender o que aconteceu da maneira mais técnica possível, né? Então, ainda que a história talvez não seja uma ciência, vamos dizer assim, ou não, isso é discutível, sei lá, mas certamente ela não é o senso comum, vamos dizer assim. Bom, e essa foi a minha resenha do Armas de Armas e Aço. Eu gosto bastante desse livro, eu li esse livro bastante, algumas vezes já. Essa edição que eu tenho aqui, ela é mais antiguinha, eu gosto dessa capa aqui, inclusive, acho que não tem mais, ela ficou só pra mim. Sobre as críticas, eu sei que o pessoal às vezes critica esse livro de ser determinista geográfico, que é uma palavra bastante em moda aí, né, que
virou pejorativa, eu não sei exatamente porquê, ainda se fosse, não é o caso, porque ele mesmo acaba falando bastante de vários fatores que influenciam as coisas, e pra mim isso aqui é uma visão de como a geografia pode influenciar a nossa sociedade. Afinal, é exatamente isso que a geopolítica, a geografia estuda, né? Como a geografia influencia as coisas como estão, ou as coisas como foram ou serão. Sendo assim, eu não sei se eu levo tão a sério uma crítica dessa, eu acho aqueles termos que... Chamar de algo determinista é algo que pra mim já tá um pouco saturado já. Aquela cartada que tu dá assim pra qualquer coisa que você não gosta às vezes. Mas tirando isso, o livro ele é muito argumentativo, ele argumenta muita coisa, tem muita informação. É um dos livros que eu acho que eu li que tem mais informação de coisas específicas, de detalhes. Então o Jeremy fez um trabalho hercúleo aqui, é bastante coisa. Não é à toa que esse livro ele é muito influente, foi muito influente na década de 90. Esse livro foi feito, acho que na década de 90, se eu não me engano. A primeira vez que citaram esse livro, acho que foi o Átila no Nerdcast de Evolução, 2011 ou 12 ou 13. E naquela época já era um livro que já tinha passado uns 10 anos. Que, afinal, é um excelente programa como complemento, principalmente a parte que eles falam de botânica lá, é bem interessante. E eu recomendo esse livro para qualquer pessoa que gosta de geografia, que gosta de entender o mundo dessa maneira. Eu não sei se eu recomendo para qualquer pessoa, a não ser uma pessoa que seja muito engajada. Eu acho um livro pesado, um pouco mais técnico. Eu lembro que eu comprei esse livro há mais de 10 anos e eu li ele ano passado. E reli ele agora para fazer o vídeo de novo, eu li algumas partes importantes. Porque ele é bem denso, assim, se você não estiver empolgado, já acostumado com leitura, eu acho que você vai achar um pouco chato às vezes. Mas se você conseguir superar isso, você vai ter uma noção muito, muito interessante de como a sociedade é como é hoje, porque as coisas estão como estão hoje também. Então, fica a dica aí, Armas, Gemas e Aço. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, vamos ver se eu consigo planejar para fazer mais e mais vídeos sobre livros. E é isso, pessoal, até mais!